Eu prometi falar hoje sobre um assunto extremamente importante que dá muito prejuízo e de um modo geral muitas pessoas têm um certo envolvimento com essa questão, que é a procrastinação. Deixar de fazer um trabalho, adiar um trabalho. Isso às vezes dá um prejuízo enorme. É muito comum a gente encontrar, por exemplo, os trabalhos de conclusão de curso, as monografias, outros tipos de trabalhos profissionais, até providências de cunho pessoal, como tratamento de saúde e arrumação do carro, da casa, é generalizado. É uma situação extremamente repetitiva, constante, geral, e ela dá muito prejuízo. Para seguir mais ou menos organizado, eu queria lembrar que todo trabalho para resolver questões passa necessariamente, ou apenas às vezes, pelo trabalho interior. O exterior, a materialidade, é sempre o reflexo do interior. Tudo que é criado a partir de uma ideia. Por isso que Platão dizia do mundo das ideias e o mundo das formas. Antes de tudo, é preciso lembrar que a nossa personalidade, ela é uma personalidade provisória, como diz Dr. Reuss, ou como diz Freud, o complexo de ego. Quer dizer, o nosso ego, a nossa personalidade, não está totalmente organizada, por conta que no início da nossa vida, a criança interior não foi acolhida na sua fantasia e nas suas etapas de desenvolvimento, no seu encantamento, na sua capacidade de imaginação. A procrastinação, ela tem um processo de autossabotagem, na maioria dos casos, consciente ou inconsciente, isso muito pouco interessa. E tem um aspecto interessante que advém da falta de autoestima, de autorrespeito, autoconsideração, que é o pacto de vingança. A pessoa, ela não se sente valorizada internamente, então, de uma forma inconsciente, ela se prejudica, ela deixa de se colocar, ela se coloca mal, ela adia. O pacto de vingança é um processo interno que é feito com essa parte do complexo de ego, o falso ego, e a realidade que a gente precisa atuar. Uma outra origem, que essa é muito constante, é o processo da culpa. Eu já tive a oportunidade de falar, e vou continuar falando sempre que for possível, é que a culpa, ela só destrói, ela cria uma necessidade de expiação, ela cria uma falta de merecimento, um desmerecimento. E essa situação, ela está na origem da maioria das dificuldades. Além disso, também como autossabotagem, muito parecida a questão do processo de evitação. A pessoa evita aquilo que ela pensa que vai ficar exposta ou que não é capaz. Eu me lembro que Krishnamurti, um filósofo indiano, mais ou menos contemporâneo, ele dizia que a autopiedade é a mãe da preguiça, é a mãe da incapacidade de realizar as coisas. Todo esse processo gera uma luta existencial
e as coisas se repetem o tempo todo, e ao se repetir, se tornando crônicas, elas estabelecem então as crenças, o sistema de crença, as sentenças de que é assim mesmo, que não adianta, que a pessoa já tentou fazer de várias formas e não consegue. Tem um processo que eu sempre falo sobre ele, e ele realmente funciona muito bem, que eu chamo de reconstrução emocional. As emoções tóxicas, o medo, a raiva, a insegurança e tantas outras, quando elas são analisadas a partir de uma clareza, são colocadas à vista da consciência, geralmente elas se resolvem e existe então uma mudança. Mesmo que seja uma emoção causada por um evento qualquer, que já passou há algum tempo, e a pessoa ela não consegue se livrar daquilo, esquecer, e aquele evento, aquela dificuldade, aquela frustração gera uma forma de barreira, de impossibilidade da pessoa fazer, ela não se acha capaz. Uma outra questão que é uma consequência da procrastinação, da dificuldade, é a terceirização do nosso poder. A gente busca terceirizar o poder para a religião, para ideologias, para grupos, para justiça, para coaches, para todo tipo de pessoas que não têm o nosso programa e não pode fazer absolutamente nada a respeito da nossa questão, que a nossa questão, a nossa estrutura, a nossa história, ela é única. Cada pessoa tem uma identidade própria. E então não é possível aplicar soluções terceirizadas para resolver questões internas. Uma outra questão que fundamenta também, em muitos casos, a procrastinação é o perfeccionismo. A perfeição é apenas uma ilusão, é apenas uma confusão. Não existe nada que seja perfeito, porque a física mostra que as energias elas funcionam como um emaranhado. É como uma floresta, por exemplo. Ela subsiste através de um processo de movimento, de transformação constante. As plantas, os animais, eles vão se sucedendo e vão se devorando e vão se recriando e a vida continua. A ideia do ego de desenvolver um plano de segurança e de felicidade constante é apenas uma confusão. Esse perfeccionismo que gera uma alta exigência acaba sendo uma tortura. E uma outra questão importante que está na base também da procrastinação é uma baixa tolerância à frustração. As pessoas que têm um limiar de frustração muito estreito, elas tendem a se aborrecer com qualquer coisa e perdem a paciência. E elas vão ficando tomadas por várias e várias impaciências. E a impaciência sempre é um tipo de raiva. A gente sempre pode saber que não aceitar as coisas como elas são está na razão direta de não entender por que as coisas são como são. Então, nesse caso, a ignorância ela sempre está na base de todas as questões. E a busca pela compreensão interna do nosso sistema, do nosso funcionamento, que está reprimido no inconsciente, é sempre a solução principal. Na questão também, como a raiz da procrastinação, é quando a pessoa consegue enganar a si mesmo
subestimando a tarefa que tem que ser feita, deixando às vezes algumas coisas para a última hora e fazendo de qualquer jeito. Essa parte podemos também dizer, a substituição da tarefa. A pessoa se ocupa de alguma coisa que não é tão importante e vai deixando de lado aquilo que é o principal, que vai criar consequências terríveis. Isso acontece com relação à validação de documentos, principalmente, a algumas providências que envolvem a identidade da pessoa e sempre precisa, às vezes, em alguns casos, da aprovação dos outros. E nesse caso, há uma relação de subserviência que faz com que a pessoa abandone o seu processo e vai cuidar de processos de terceiros. É uma forma também de evitar. Isso desenvolve um autoconceito prejudicial, a pessoa se sente irresponsável, se sente preguiçosa, se sente incapaz, e a procrastinação é um processo constante que gera, além de tantos prejuízos, a ansiedade, uma má gestão do tempo, a dificuldade de concentração, crenças e pensamentos disfuncionais, às vezes fantasiosos em relação às questões, esperando que às vezes as coisas se resolvam sem as providências devidas ou sem a elaboração de um plano para a compreensão. Algumas questões que evitam profundamente a questão da procrastinação é exatamente questionar o problema. Afinal, qual é o problema? Por que é que eu não consigo fazer isso? Então, o primeiro passo é a autoconsciência, conscientizar-se. O que de fato acontece que eu não consigo lidar com essa situação? A questão seguinte também não é exigir fazer uma coisa toda de uma vez só. Então, a solução da procrastinação, de fato, não está na vontade de tentar resolver tudo de uma vez só, mas de dar pequenos passos. Ler o que precisa ser lido, fazer o que precisa ser feito, procurar o que precisa ser procurado. Muitas vezes é uma conversa que a pessoa precisa de ter. Há algum tempo eu atendi uma pessoa que ele, quando começou a caminhada profissional dele, ele teve um mentor, um benfeitor, que abriu as portas para ele, que ensinou uma opção de coisa na profissão. E ele perdeu o contato e ficou sempre devendo essa pessoa, e o tempo foi passando, ele sempre adiava uma conversa que ele poderia ter para agradecer, para poder se mostrar consciente daquela ajuda. E ele foi, sim, cada vez que ele se lembrava disso, ele tinha um acesso de emoção assim muito destruidor. Ele se achava muito incapaz e muitas vezes, e por causa disso, uma vez ele encontrou com essas pessoas no restaurante e acabou escondendo. Então, não aconteceu absolutamente nada. Ele foi deixando para depois. Como algumas pessoas têm dificuldade de elaborar tantas coisas que vão depois ficando cada vez maior. Procrastinar é simplesmente um ato de adiar o cumprimento de uma tarefa que precisa ser realizada.
muitas vezes você sabe o que tem que fazer, mas você não consegue fazer. Você às vezes fica num conforto de evitar, de deixar para depois, e aquilo vai cada vez ficando maior. São, por exemplo, o conserto de um carro, a reforma da casa, a conclusão de um curso. A pessoa às vezes ela fez todo o trabalho e para pelo meio, faltando um pequeno pedaço. Pode ser um processo consciente ou não, isso não justifica. Nesses casos, sendo consciente ou não, inclui uma decisão de empurrar a atividade. Isto é feito principalmente se dedicando, como eu disse, a outras tarefas, que às vezes não tem nenhum tipo de importância. O certo é que, de acordo com pesquisas, a maioria das pessoas, elas têm esse processo todo de evitação. E, naturalmente, existe um medo da pessoa não ser avaliada, não ser bem avaliada, não ser bem acolhida, né? Isso acontece há muito tempo. Diz que não é uma questão do momento. Dizem que Hesíodo, um poeta de 800 anos antes de Cristo, escrevia que deixasse seu trabalho até amanhã e depois para amanhã no dia seguinte. De uma forma geral, o cérebro humano ele se rende à procrastinação porque tem preferência pela recompensa, às vezes imediata. Por isso, tende a lutar com tarefas que prometem vantagens futuras em troca do esforço presente. Também um erro de avaliação. Como eu disse, um pequeno passo, um pequeno movimento, aos poucos coloca a pessoa num processo inicial dele poder se motivar. Que é uma outra questão também. A falta de motivação também está na base do processo de procrastinação. A verdade é que a procrastinação ela pode criar uma outra situação muito complicada no desempenho profissional, quando a pessoa precisa ter determinado desempenho na sua relação de trabalho e que pessoas dependem das suas informações, do seu trabalho, e ele não consegue de nenhuma forma concluir aquele trabalho. As coisas vão ficando paradas, vão ficando envelhecidas de uma forma que ela cada vez mais ela vai perdendo a validade. O processo de validação das coisas está dentro de um determinado tempo. Então, quando passa a eficácia de determinadas atividades, atitudes, não há, perdeu-se o interesse, perdeu-se o momento, o prejuízo acontece, a procrastinação, então, ela está fundamentada no processo de neurose interna do material que está reprimido no inconsciente, que é preciso entrar em contato com ele. Mas o procrastinador, ele é uma parte nossa, ele é uma figura nossa. E aí o fundamental é conversar com esse procrastinador. Qual o tipo de ganho imediato ele tem? Qual o tipo de recompensa que ele tem ao não conseguir fazer aquela tarefa? Tantas coisas. A procrastinação ela é tão generalizada que ela se perde até mesmo quando você guarda alguma coisa para fazer. Você guarda, às vezes, é interessante isso, né? Você guarda, às vezes, uma coisa na geladeira, às vezes guarda alguma coisa no guarda-roupa ou na gaveta, e aquilo vai ficando, às vezes, abandonado, e aquilo vai criando um entulho. Esses entulhos, a materialidade da neurose, ela é representada pelos objetos. Então,
quando se fala sobre o minimalismo, não é? A descoberta que o menos pode ser mais, e o contrário, o mais às vezes pode ser menos, é outra questão que está naquela parte que eu disse outro dia sobre aquele trabalho da mágica da arrumação. Em se tratando desse processo generalizado de procrastinar, o que tem que ser avaliado então é a neurose, quer dizer, a parte que está reprimida no inconsciente e que impede que isso seja. Robert Bly, ele fala numa comprida sacola que carregamos atrás de nós e que começamos a encher essa sacola logo na infância, quando a gente não é acolhido na nossa natureza. Isso vai continuando. Eu peguei outra consequência importante que atrapalha demais está ligado à procrastinação, é a timidez. Os mecanismos de defesa que a pessoa coloca dentro de si por não ser aceita. Nesse sentido, eu encontrei pessoas que tinham dificuldade até de responder a chamada na sala de aula. Ao mencionar o seu nome, a pessoa ela já se sentia completamente exposta. E aí então, esses mecanismos de defesa colocavam a somatização de sudorese, vermelhidão, afasia, confusão mental, que é uma forma, na verdade, de uma defesa, como se lá dentro dela dissesse: cuidado, você pode não ser aceito. No trabalho da psicoterapia, encontrei pessoas que começavam a sofrer 15 dias antes de apresentar um trabalho. E nesses casos, além do trabalho interno, como acontece também alguns medos, algumas pessoas têm medo de elevador, outras pessoas têm medo de avião, outras pessoas vai chegando num tipo de fobia até o ponto dela ficar incapacitada. E ela tem então aqueles ataques de pânico, aqueles ataques completamente infundados, né? No processo de terapia, esses casos mais pontuais de medos, eles podem ser resolvidos com um tipo de uma hipnose sugestiva, uma sugestão hipnótica, não chega a ser um processo profundo. E essa sugestão hipnótica pode ser também uma auto-hipnose, uma coisa pessoal, uma autossugestão. E começa como: por que eu me sinto desse jeito? Quem em mim não consegue lidar com essa situação? Quem em mim impede que eu fale? Quem em mim impede que eu consiga escrever aquilo que eu preciso concluir? Aonde estão essas informações? Quem pode dizer sobre elas? Então, à medida que esse elemento procrastinador ele é contestado, ele vai se revelando. E ao se revelar, ele vai se desfazendo. Ele vai se desfazendo do medo, ele vai se desfazendo dessa falta da falta de autoacolhimento. E as pessoas, por causa de procrastinar, elas vão desenvolvendo sintomas, às vezes pedindo licença, pedindo atestado médico, pedindo laudos de incapacidade de alguma coisa, de alguma situação que aconteceu, que de fato não aconteceu. Elas acabam mentindo para poder se livrar do compromisso, com medo do julgamento, e depois elas aumentam consideravelmente esse processo todo. Então, a questão toda
é ir para dentro. Isso é sempre a solução de qualquer dificuldade. Então, no trabalho da psicologia analítica, que trabalha com o material do inconsciente, com sonhos, sempre essas dificuldades elas aparecem de forma simbólica. Na maioria dos sonhos, a parte da personalidade, do ego, é representado no sonho por um meio de transporte. Então, por exemplo, é o carro, é a moto, é a bicicleta, é o trem, é o elevador, é o ônibus, com relação à terra, com relação ao elemento terra. Da forma com que aparece esse elemento, se a pessoa dirige seu carro, se seu carro está estragado, se seu carro está enguiçado, se ele anda de ré, se o carro passa por uma estrada esburacada, se ele não consegue subir uma ladeira, e por aí vai. Se a pessoa não é aquele que dirige o seu próprio carro, o seu ego, a sua personalidade, e se ele também está num processo coletivo, se ele está dentro de um ônibus ou de um trem, e ele não tem o controle da máquina, ele não tem o controle de si mesmo. Então, quando se trata dos outros meios, quer dizer, dos outros elementos, da água ou do ar, aí você tem também a mesma questão. A sua personalidade não desloca. E aí sempre aparece no sonho. Por isso que é importante, independente da pessoa estar ou não fazendo uma terapia com um analista que conheça, trabalhe com sonhos, dele por si só anotar os seus sonhos, que eles aos poucos vão fazendo, é a história do seu inconsciente. As pessoas que não conseguem lembrar do sonho, antes de dormir, basta que façam isso, que lembrem dos seus sonhos. Todo esse material que eu te falo hoje sobre a procrastinação, que está ligado à neurose, nós estamos, nesse instante, com a maior necessidade de resolver essa questão para poder renovar a nossa vida, para poder, no aspecto individual e no aspecto coletivo. As instituições, elas só podem ser reformadas a partir do próprio indivíduo, seja uma relação de instituição familiar, de trabalho, instituições públicas e outras mais. Então, o indivíduo é parte desse todo que ele participa, ele está sempre em relação ao outro, e da forma com que ele se vê, ele se projeta para o outro. Então, na verdade, o nosso único trabalho é o trabalho com nós mesmos. É saber que nós somos responsáveis por escrever a nossa história, por escrever o nosso roteiro e sermos atrizes e atores da nossa própria história. Essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade é a base do crescimento. Quando eu vou para dentro de mim, eu tenho que ir com um autoacolhimento. Se eu vou olhar para dentro de mim e me achar incapaz, me achar incompetente, me achar culpado, eu nunca vou conseguir sair desse estado. E eu não posso esquecer que a minha matriz primordial, a minha identidade primordial, é uma identidade divina. A minha identidade de alma é a minha criação divina. É isso que no fundo eu represento. Então, eu passo por vários papéis, mas na verdade eu tenho que aprender a ser habitante de dois mundos. O mundo dos meus papéis, que são muitos,
estão ligados à minha personalidade, e o mundo íntimo meu, que só eu tenho, que é o meu mundo interior, que se manifesta através dos meus sonhos. Então eu preciso de ter uma conversa, principalmente antes do sono, antes de dormir, de me acolher profundamente. Eu vou então para o meu sono abraçado por mim mesmo, ligado ao que nós chamamos o meu anjo da guarda, a minha identidade divina, que todos nós temos. A parte da psicologia analítica, que fala da espiritualidade e transcendência, dessa parte fundamental que é a nossa verdadeira identidade, ela se liga a nós dependendo do que nós trabalhamos com a nossa personalidade. A personalidade é a parte que ativa no processo da base material da vida, de todos os papéis. Quando eu ajusto esses papéis, que eu me sinto livre, eu posso então entrar no silêncio para poder entrar em contato com a inteligência do coração. Bom, basicamente é o que eu queria falar hoje, levantar essa questão da incapacidade de realização de si próprio. Isso não está ligado, com certeza, a uma vontade grande, embora esteja ligado a um tipo de disciplina, porque esse é o constante que a gente encontra em toda a história de sucesso, é uma disciplina. O momento de não deixar as coisas para depois e não evitar fazer o que tem que ser feito.